Minha rapaziada, eu confesso pra vocês que eu tenho algum cuidado pra usar alguns termos que eu vejo sendo muito repetidos na análise esportiva, nos comentários sobre o futebol, como intensidade. E um termo que eu também tenho muito cuidado ao usar é planejamento. Porque a gente avalia o planejamento de uma maneira e conforme a temporada vai se desenrolando, seja pro bem, seja pro mal, é natural a gente ter outro olhar pro planejamento. Mas eu acho que se tem um momento propício para você avaliar um planejamento, esse momento é no início da temporada. Porque você olha para frente, você vislumbra situações positivas e situações negativas. O planejamento do Atlético para 2026, ele não é ruim. Ele é tenebroso. Tenebroso. E assim, eu quero deixar muito claro que eu sou super a favor da utilização da base. Eu acho que a janela que o Atlético fez não foi ruim, as contratações que foram feitas não são ruins, mas não dá pra gente olhar tudo que vem sendo feito e achar que tá tudo certo. E aí cai na conta do Petralha, e aí cai na conta do Marcelara, e aí cai na conta do, enfim, do Eduardo Freeland. Porque o Atlético ele vai para a temporada com falhas e lacunas absurdamente claras nesse elenco. A gente está indo para os dias finais de janela e óbvio que isso pode mudar a partir do momento que o Atlético apresentar um jogador, mas a gente está indo para os momentos finais de janela, cara, basicamente só com garotos no banco de reservas. E a gente está indo para os momentos finais de janela sabendo que a gente precisa, sim, de um centroavante reserva para o Kevin Viveiros. Sabendo que a gente precisa, sim, de mais zagueiros para não ter que utilizar o Léo Pelé. Sabendo que a gente precisa, sim, de uma alternativa mais experiente para o banco de reservas. E aí eu quero falar exclusivamente sobre esses jovens, sabe? Cara, o Atlético, ele não tá apostando nos jovens. O Atlético tá botando os jovens na fogueira. Óbvio que você tem jovens mais preparados, que podem ser peças do time principal e tá tudo certo. Acho que você tem ali o Dudu, acho que você tem o João, o próprio Chiquete. São jogadores que são para ser do time principal. O Bruninho. Esses garotos, eles são de um talento muito grande e são a nossa principal esperança ao longo da temporada. Não tem muito pra onde fugir. O Atlético ele dá um salto se esses garotos decolarem. E acho que esses garotos podem decolar. Mas eu acho que no final das contas, quando a gente observa que só tem eles, é desesperador. Muito se comemorou a saída do Luiz Fernando, mas era um ponto de referência no nosso banco de reservas. Era um ponto de experiência no nosso banco de reservas, que não existe mais. Então, na minha visão, sendo bem sincero com vocês, fazia sentido trazer o Terence, fazia sentido trazer o Vitor Bueno. E nesse momento que bate o desespero, sim, dessa montagem de elenco, faz sentido trazer qualquer um. Porque, beleza, a gente vai para 15 dias agora, de 20 dias, sem jogo do Atlético. E a gente começa a pensar em alternativas. E dentro das alternativas, acho que a gente vai para dois caminhos. Ou a gente pensa em garotada, em molecada, ou não tem mais quem botar. Leozinho e Renan Peixoto. Daqui a pouco a gente vai estar falando, por exemplo, do retorno do Isaac, mais um garoto. Vai estar falando do Maresi sendo promovido, mais um garoto. E aí eu acho que a gente tem que refletir, por exemplo, na novela C3. O Atlético ele pega e durante o mercado aposta todas as fichas no C3, que eu volto a falar o que eu falei durante a negociação inteira, não mudaria o patamar do Atlético. E cara, sendo bem sincero com vocês, eu acho que tudo que a gente apostou no C3 tá voltando contra a gente. Óbvio, um jogador que pode vir, que poderia agregar, mas o Atlético pega talvez um investimento recorde que o clube naturalmente faria para a contratação do jogador,
Sendo que, cara, a gente precisa de um centroavante urgente. Urgente. Sendo que a gente precisa de zagueiro urgente. Sendo que a gente precisa de jogadores mais experientes. Urgente. Então, assim, o planejamento dessa montagem de elenco é muito ruim. Eu acho que o Atlético tem 11 bons titulares. Eu acho que o Atlético tem uma base extremamente promissora. Eu acho que o Atlético tem uma boa defesa. Eu acho que o Atlético tem ótimos meio-campistas. Eu acho que o Atlético tem um ótimo centroavante. Mas isso pode ir por água abaixo quando a gente precisar do elenco. Esse calendário, ele é traiçoeiro. Porque ele vai te dar momentos de muita folga, mas ele vai te dar momentos também de muitos jogos em sequência. E aí, se você entra numa má fase, cara, você tá ferrado. E não é nem ferrado a palavra, você tá despreparado. O Atlético é um clube despreparado para qualquer eventualidade que acontecer na temporada. O Atlético é um clube despreparado para qualquer cenário de desfalque, qualquer cenário de mudança ali. Por exemplo, pede um jogador por isso aí, é negociado. Então, assim, hoje a gente mais uma vez pontua: a diretoria do Atlético perdeu tempo de mercado, a diretoria do Atlético não entendeu as prioridades certas do mercado, pelo menos até agora. A diretoria do Atlético bota os jovens numa fogueira do cacete. E a diretoria do Atlético também expõe o trabalho do Odair. E olha que eu nem sou tão fã do trabalho do Odair, não. Expõe todo mundo. Aquele cara ali atrás está sendo exposto pela diretoria do Atlético porque não contrata um meia de mais capacidade de finalização. Então, assim, o Atlético tem um horizonte. Só que esse horizonte ele pode ficar muito nebuloso, muito rápido. Muito rápido mesmo. Esse início de campeonato brasileiro não pode enganar a gente. O Atlético tem 7 pontos, poderia ter 12, mas poderia ter 4. O Atlético tem 7 pontos, poderia ter 12, mas poderia ter 1. Porque se você pegar Inter e Santos, o Atlético teve chance de perder o jogo também. Da mesma maneira que teve chance de ganhar de Bragantino e o Corinthians. Então, é um vídeo de alerta. É um vídeo de alerta. Porque vai chegar um momento que vocês vão falar, 3 panos, sei lá o que. É um vídeo de alerta. Se o Atlético optar realmente por esse elenco esvaziado, por esse elenco inexperiente, por esse elenco com lacunas claras, a conta vai chegar. E a conta ela pode ser caríssima. E talvez a única alternativa da gente pagar essa conta seja as categorias de base. E aí eu não sei se eles vão estar realmente prontos. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.